lá, terceiro dia do congresso. Foi um dia bastante intenso, né, Fernando? Fez todo mundo acordar cedo com o estudo mais importante, mais esperado do dia, que foi o SURPASS CVOT. Conta pra gente, Fernando, o que eles trouxeram nesse primeiro simpósio? Diana, então, esse simpósio foi tão importante que a gente fez 2 vídeos, né. Então eu conversei, com o Rui Lira e o Luciano Albuquerque, depois eu conversei também com o André Viana, né. E lá tem os detalhes do estudo, esse aqui é o resumo, né, então depois vocês vão lá e assistam os vídeos com os detalhes, mas a proposta desse estudo foi demonstrar se a tirzepatida tinha uma segurança cardiovascular, certo? Então era uma população de indivíduos com diabetes tipo 2, de muito alto risco cardiovascular, né, já com doença cardiovascular estabelecida, em que foi demonstrada a não inferioridade da tirzepatida em relação ao comparador ativo, que foi a dulaglutida, que é até uma inovação, né? Normalmente a gente vê os estudos comparando com placebo, né? Então, também foi feita uma avaliação se haveria superioridade, né? Então, no desfecho primário não teve essa superioridade, mas era um comparador ativo Que já é superior, que já né, tinha demonstrado vantagem, em relação ao proteção placebo. cardiovascular em relação ao placebo, né, no estudo Rewind. E também a tirzepatida hoje, quer dizer, a primeira foi o SURPASS CVOT. E a última que eu assisti hoje foi o SURPASS PEDS, quer dizer, estudando a população com diabetes tipo 2, pediátrica, entre 10 e 18 anos, e a gente tem limitação aí de ferramentas efetivas no controle glicêmico e também do peso, né? E não foi um N grande, foram 99 crianças ou adolescentes, mas o estudo mostrou resultados bem interessantes, a tirzepatida versus placebo, né? E esse estudo demonstrou uma redução de hemoglobina glicada, tinha dose de 5 e 10 miligramas da tirzepatida, a redução ficou em torno ali de 2,3%, foi bastante significativa, e redução de peso também muito significativa, em torno de 9% e 15% com as doses de 5 e 10 Mas isso é uma coisa muito miligramas. importante que a gente precisava, que é para avaliar a segurança nessa população que, a princípio, pode estar em fase de crescimento ainda, Isso, e eles isso também sempre foi avaliaram uma isso, preocupação né, não importante. houve comprometimento na estatura, então foi um estudo que mostrou, assim, os efeitos colaterais principais foram aqueles que a gente já conhece, de efeitos no trato Gastrointestinais e tudo. gastrointestinal, né, então, isso não tem aprovação, né, mas é uma base aí para a gente começar a entender melhor. E a gente ouviu falar durante o dia inteiro sobre vários análogos de GLP-1 combinados com outras Sim, moléculas, né, GLP-1 com glucagon, GLP-1 com GLP-2, GLP-1 com outros tipos, né, de GIP, amilina, né, vários tipos de amilinas combinados com o GLP-1. Então acho que a gente teve um congresso aí com muitas apresentações de moléculas em desenvolvimento em diversas fases, fase 1, fase 2, fase 3, e eu acho que as amilinas, né, essa classe das amilinas, ela vai vir com tudo aí nos próximos anos, junto com o GLP-1, né, Fernando? certo, sem dúvida. Mas o GLP-1 ele ganhou um papel de destaque, né? Tanto que você está falando aí tudo com o GLP-1, né? E aí você também acompanhou aí o GLP-1, a semaglutida em altas doses, né? O estudo O Step step Up. up, o step up a gente, já tinha dados, né, no ADA de avaliação de doses altas de semaglutida, 7,2 semanais, mas aqui foi uma subanálise que eles tentaram demonstrar, se com uma perda de peso mais expressiva, aí na faixa de 20%, você também poderia perder massa muscular, porque essa que é a grande discussão, porque músculo é muito importante e a disfunção muscular é uma doença, né, a sarcopenia foi muito falada também. E eles mostraram, com dados de ressonância magnética nesses pacientes, que eles perdiam gordura intramuscular. Então, às vezes, aquela impressão de que houve redução de volume do músculo, a redução de gordura
intramiocelular, que a gente sabe que é importante até para a questão da disfunção muscular, e eles avaliaram também se essa redução de gordura muscular tinha comprometimento na funcionalidade, força, desempenho, mostrando aí que não compromete a funcionalidade. E a gente teve um dia bastante intenso em termos de discussão sobre músculo. Foi apresentado agora no final do dia também um consenso sobre sarcopenia, um consenso asiático, né? O pessoal do Japão com outros países ali da Ásia, falando da importância na nossa prática clínica hoje da gente abordar o paciente com diabetes tipo 2, a sua funcionalidade, principalmente os pacientes acima de 65 anos. Então, ele começa a apresentação falando da relação da sarcopenia com diabetes, né, as múltiplas frentes de inflamação, doença microvascular, sedentarismo, diversas condições, resistência insulínica, mostrando, né, que o paciente com diabetes ele tem maior risco de sarcopenia comparado à população não diabética, e aí com o envelhecimento da população, da gente abordar mais isso, porque muitas vezes é esquecido, né, de fazer os testes mesmo de caminhada, de levantar da cadeira, né, e no final ele fala que não tem jeito, você vai ter que prescrever exercícios resistidos, ele até coloca uma tabela sugerindo assim um protocolo de atividade física, mas resumidamente, praticamente bastariam 6 minutos de exercício resistido para você ter melhora na sarcopenia, evitar essa progressão, né? E ele fala até na frase dele, porque você vai ter o paciente frágil, né, o idoso frágil, sem sarcopenia, ele tem maior risco de mortalidade por conta da fragilidade, mas o idoso frágil com sarcopenia, ele tem mais risco de ficar inválido. E isso acho que é até muito pior, né? Assim, você perder vida e com qualidade, né? É uma questão ruim. E aí, dentro da questão também de prevenção da perda de massa muscular, porque a gente está falando de terapias, né, que levam à perda de peso de forma significativa, cada vez o percentual de perda de peso está maior com esses desenvolvimentos de novas drogas, fica essa preocupação, né? Como é que vai ficar para a gente não perder músculo e até conseguir ganhar músculo junto. E aí foi apresentado o bimagrumab, que é um anticorpo monoclonal que tem como uma função, né, atuar na miostatina, preservando e aumentando a massa muscular, junto com a semaglutida. E agora a gente está vendo uma molécula como a sema, que leva a uma perda de peso, junto com o bimagrumab, que preserva, né, a massa muscular. Isso foi discutido também, temos vídeos falando sobre o assunto. E uma outra questão ainda falando de estilo de vida, né, em que momento que você deveria fazer exercício para você ter melhor impacto, né? E aí mostrando que para a resistência insulínica e controle de glicemia, o exercício físico mais no final do dia teria um aspecto mais interessante nesse sentido, mas que fazer exercício de modo geral sempre vai ser importante no controle aí dos pacientes com diabetes, e ele é uma ferramenta fundamental com qualquer medicação que a gente tenha para tratar os pacientes com diabetes tipo 2. Perfeito. Diana, você falou aí de complicação, falou da parte cardiovascular, né? Eu queria trazer aqui também para o resumo outras complicações possíveis dos agonistas do GLP-1, né, que foram comentadas, e também vantagens em outros pontos que a gente não está observando. Então, a complicação que eu queria trazer aqui foi o NAION, que é aquela neurite óptica isquêmica não arterítica, né? E porque surgiu um burburinho, isso a gente viu, Alguns acompanhou relatos, bastante, né, estudos observacionais, e hoje foi apresentado aqui um overview desse tema, dizendo que não aumenta, que é raro, tem mais em quem tem obesidade, diabetes, mas o agonista do GLP-1 não é um fator que traz um aumento de risco. Então, nesse aspecto, segurança, né? De todos os análogos, né, Eles avaliaram lá geral. numa série de estudos, né? E um olhar do GLP-1 para amputação. Então, eles analisaram, por exemplo, dados do estudo STRIDE, que, na verdade, é funcionalidade para caminhar, né? Justamente colocar em prática isso que você acabou de
de trazer aqui dessa importância, né? A pessoa com doença arterial periférica, né? Mas ele, e inclusive outros dados, juntando a população do FLOW, do SOL, para avaliar o impacto da semaglutida, e a semaglutida reduziu o risco de amputação de membro inferior, que é uma coisa que a gente não Que tinha está esse relacionado à dado. melhora da isquemia também, né, de membros E a ação inferiores. vascular, né? Então, um dado importante. E aí, da parte cardiovascular, eu vou falar aqui de duas populações que a gente ainda não... que nós estamos falando basicamente aqui de diabetes tipo 2, né? Então, a primeira coisa, a população de pessoas com pré-diabetes, que é uma população enorme. Sim. E tem, inclusive, um pré-diabetes de risco maior, né, que está ali numa glicada acima de 6, glicemia de jejum acima de 110. Então, a gente viu, inclusive no resumo de ontem, eu falei que o estudo da King, de longo prazo, segmento, 34 anos, mostrou redução de mortalidade, risco cardiovascular, mas o estudo, por exemplo, segmento do estudo DPP, que é o DPP-OS, não mostrou, né? Então, na verdade, o que a gente está, a impressão que ficou para mim é que a gente está até então analisando ou buscando o objetivo errado, que era só evitar a progressão do pré-diabetes para diabetes. E o que foi comentado lá é que a gente precisa, não é só isso, trazer para a normoglicemia. Né? Trazer para a normalidade. Para remissão do pré-diabetes. Então, os indivíduos que atingem esse alvo abaixo de 5,7, glicemia normal, eles têm uma redução significativa. Aí sim, aí eles têm uma proteção cardiovascular significativa e até redução de morte, né? E também foi apresentado por uma brasileira aqui da Unifesp, né? A Priscila, ela avaliou a calculadora de risco cardiovascular e diabetes tipo 1, bem interessante também, porque a gente pensa mais no tipo 2, né? Tipo 2. Tipo 1, as pessoas não pensam no risco cardiovascular, mas ainda a principal causa de morte, né? Principalmente nos indivíduos adultos, claro, né? E aí ela comparou duas calculadoras, a do Stino, que é atualmente a recomendada e está lá na diretriz, que foi validada para a nossa população, e esse foi um estudo do ano passado com outra brasileira aqui, a Isabela, também do mesmo grupo, né, da Unifesp, e esse ano a Priscila mostrou comparativo dessa calculadora do Stino com uma outra calculadora com dados escoceses e suecos, mostrando que também é uma calculadora muito boa e poderia ser utilizada, né? Então, o DM1, acho que a gente precisa pensar mais em doença cardiovascular, e falando em DM1, também teve hoje a atualização do consenso de DM1, também adultos, né? Adultos, né? E a gente tem que olhar um pouquinho mais aí, rever essas informações, esse consenso, né? E tem lá o vídeo da Melanie, vocês vão se aprofundar um pouco mais nisso, tá bom? Então, é isso, né? Acho que nós demos uma passada geral aí, né? Mas tem os diversos vídeos, vocês podem acompanhar. Esse material vai ficar todo lá nas mídias da SBD, no Diabetes Play. E vamos que tem mais um dia ainda. Amanhã é o último dia. É isso aí, pessoal. Até logo. Abraço.